Deus seja sempre louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13. O assunto desta palavra é: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outrosim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás seus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa.
E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Se vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus veio contrariando toda a natureza humana. O Senhor Jesus diz para nós, ensina a nós que, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que nos fazem bem, que bem nós estamos fazendo? Pois todos os ímpios também fazem isso. Os malfeitores também gostam daqueles que gostam deles. Então o Senhor diz para nós amar os nossos inimigos. O Senhor veio contrariando toda a natureza humana, todo o costume humano. E o Senhor diz também para não resistir ao mal. Se alguém te ofende, não responda a ele com ofensas, pois você só estará alimentando o fogo e a peita, aquela briga, aquela discussão, você estará colocando combustível no fogo. Então o Senhor diz: amai os vossos inimigos, e não somente aqueles que são seus amigos, pois é fácil, pois até os publicanos e pecadores amam aqueles que os amam, aqueles que gostam dele, os seus amigos. Então o Senhor diz para fazermos bem, não somente a quem gostamos, mas aqueles também que nós não vamos muito com o jeito da pessoa, com a pessoa nos ofende, nos trata mal, vamos orar e pedir benção para essas pessoas. Nunca devemos orar para pedir que Deus ponha a mão sobre pessoas, a mão pesada, para os afligir, para castigá-los. Não. Senhor, abençoa aquela família. Ele tem me feito mal, mas abençoa, Senhor, e abre os olhos dele para que ele, Senhor, enxergue, passe a perceber, Senhor, que está me acusando, me agredindo sem causa, Senhor. Abençoe aquela casa, aquela família. Então o Senhor ensinou: se alguém ofender você e bater na sua face, oferece também a outra face. E se alguém vem te roubar, aqui diz, né, roubar as suas roupas, o seu bem, oferece também a sua capa. Então, se alguém obrigar você a andar com ele 1 quilômetro, vai com ele 2. Então o Senhor veio contrariando toda a nossa natureza. Então temos que tomar cuidado e domar a nossa natureza humana, gostando daqueles que não gostam de nós. Não vamos difamar, não difame aquele que você acha que não vai muito com o seu jeito, com a sua cara, mas fale. Se não tiver o que falar, não fale nada sobre ele. Então não alimente as chamas da discussão, as chamas do mal. Fale coisas boas, busque falar aquilo que é agradável e que edifica, e não aquilo que difama alguém. Então começamos aqui o sermão: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então o sal é aquilo que vem temperar, tudo tem que ter uma temperança, tem a medida certa. Então nós temos que anunciar a palavra de Deus sem ofensa, sem agravar ninguém. Nós temos que falar de Cristo no amor, na paz, na comunhão com Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, vamos temperando devagar, colocando um pouco de sal. Se você for fazer um arroz e pesar muita mão com sal, as pessoas não vão conseguir comer, vão comer de mau grado. Mas se tiver tudo no ponto certinho,
bem salgadinho na medida certa, as pessoas repetem, tiram mais e elogiam a cozinheira. Então vamos vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? E também diz aqui sobre a insipidez. Nós temos que servir a Deus e estar caminhando na palavra de Deus para que nós sejamos um bom tempero, para que nós possamos salgar, temperar pela palavra de Deus, trazer o evangelho, a semente preciosa para as pessoas e não sermos reprovados também. Temos que viver da palavra de Deus. Então, temos que tomar cuidado em servir a Deus para que nós possamos ser sal da terra. Porque se o sal se tornar insípido, se ele perder a sua natureza de salgar, para mais nada ele serve, não servirá mais para o tempero. Então vamos tomar cuidado da nossa vida, servir a Deus e em oração pedir a proteção de Deus para que o inimigo não nos torne insípido com as suas tentações e com o mal. Então prestemos muita atenção e busquemos a proteção de Deus em oração. Aleluia! Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem poderá esconder uma cidade? Pois chega a noite, são acesas as lâmpadas das ruas e as pessoas enxergam de longe uma cidade edificada sobre os montes. Não há como esconder. Se as pessoas passam de longe, você vê, olha, tem uma cidade naquele lugar. As luzes estão acesas, está brilhando. E assim é a pessoa. Se nós estivermos servindo a Deus, guardando a palavra de Deus em nosso coração, as pessoas enxergam de longe. Olha, aquele ali é um crente, aquele ali é um servo de Deus, aquele ali crê na palavra de Deus, pois eles enxergam e percebem de longe. Então cuide, esteja preparado, leia a palavra de Deus, para que sempre tenha uma resposta sobre a razão da nossa fé, da sua fé, de estar servindo a Deus. Tenha uma resposta amável, uma resposta convincente. Por que eu sou crente? Por que eu sirvo a Deus? Então esteja sempre na comunhão com Deus, com a luz de Cristo sobre você, que as pessoas olhem para você e vejam um verdadeiro servo de Deus. Olha, aquele ali é um servo de Deus. Quantas pessoas que nós saudamos sem conhecer, nós chegamos e falamos a paz de Deus, irmão, sem nunca ter visto aquela pessoa, porque pelo reconhecimento espiritual, pela comunhão espiritual que o Senhor manifesta em nós, aleluia, pelo porte, pela maneira de viver. Então, melhore, acerte, faça uma análise sobre como você está caminhando, sobre como você está se apresentando na sociedade, se como um cristão debaixo da palavra de Deus, ou se está se envergonhando dela. Não se envergonhe, porque o Senhor Jesus, todo aquele que confessar o Senhor Jesus, onde entrar, onde passar, o Senhor Jesus o confessará também naquele dia diante de Deus. Ele diz que confessará diante de meu Pai que estás no céu, esse é o meu servo, este me serviu, este deu testemunho na terra, este falou da palavra da salvação. Então creia, obedeça a palavra de Deus, para que você também seja luz, seja sal para temperar e luz para clarear, para dar um testemunho de Jesus Cristo onde você entrar, onde você passar, que digam, aquele é um servo de Deus. Então preste atenção e se cuide, glória a Deus, aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então essa é a palavra de hoje. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E você pode se tornar um discípulo de Cristo, crendo e obedecendo e sendo batizado pelo nome de Jesus Cristo.
Deus abençoe você e a sua família. Deus seja louvado. Amém.